Olá pessoal, hoje eu vou continuar aquele vídeo dizendo da importância da política, mas hoje eu trago uma visão diferente, a visão de líder de movimento de rua. Eu vou contar um pouquinho do histórico nosso, né, que surgiu a partir de uma insatisfação popular, classe média, né, então quase todos nós compomos a classe média, alguns, né, vêm também de uma classe menos favorecida, porque entendem que nós é que sustentamos esse país inteiro. Nós fomos explorados muito tempo, pagamos nossos impostos e não obtemos, a gente além de pagar os nossos impostos para saúde, educação, segurança, nós temos que pagar seguranças particular, pagar escola privada para os nossos filhos, ter um convênio, né, de saúde para poder obter saúde, porque às vezes o SUS não nos supre com as nossas necessidades. Então, nós começamos a nos organizar em redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Para dizer a verdade, eu nem me lembro como é que foi parar num grupo de movimento de rua. Mas foi assim, a gente acabou discutindo nas redes, mais no Facebook, a gente foi se encontrando e foi se assim formando lideranças de movimentos em cada estado. E aqui não foi diferente. E nós montamos aqui, eu e meu marido, na época, um movimento de rua. A gente começou sozinhos, eu e ele panfletando nas ruas, adesivando, e assim a gente encontrou novos, né? Eu encontrei Carla Zambelli, e nós nos ajudamos bastante, ela em São Paulo e eu aqui, e entramos num movimento chamado Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos. Ali tinha lideranças de todos esses estados. Nessa formação dessa grande liderança, nós inclusive fomos a Brasília, nos conhecemos pessoalmente, podemos discutir num fórum. Ali estava Vem Pra Rua, Nas Ruas, aqui Fora Corruptos, Pátria Livre. Então esses grupos, né, foram se formando ao longo desse tempo, e assim a gente conseguiu viabilizar, cada um em seu estado, as manifestações que iniciavam com pautas nacionais. Então essas pautas eram discutidas depois nos nossos estados e a gente via como é que a gente poderia viabilizar isso. O movimento sempre foi apartidário, nunca tivemos políticos inseridos nesses grupos. Inclusive a gente rechaçava os políticos, a gente não queria contato nenhum, porque a gente estava no embate, né? A gente não queria mais essa política que estava aí e continua, né? A gente não queria saber de nenhum contato com eles. Inclusive a gente proibia o acesso, quando havia movimento na rua, o acesso deles ao nosso caminhão de som e ao som. Aqui, pelo menos em Campo Grande, a gente nunca deixou nenhum político subir no caminhão, né, para falar. Era uma forma da gente estar aí mostrando a eles, né, o que a gente pensava da política partidária. Bom, a gente, nesses grupos nacionais, primeiro, que traziam as pautas, as grandes pautas, ainda tinham as pautas locais, algumas, né, pautas locais, que se estabelecia a partir das discussões nos grupos estaduais. Nós angariávamos verbas, né, para que fosse possível locar um caminhão, ter som, para fazer as faixas dos caminhões, as faixas também que as pessoas seguravam. Muitas a gente fazia à mão mesmo, para tornar o movimento mais visível, né, e que também a imprensa conseguisse se interessar. Coisa que sempre foi muito, muito difícil, traziam às vezes um viés à nossa fala, e ao longo do tempo a gente viu que havia necessidade de porta-vozes. Então se estabeleceu para cada grupo um porta-voz do grupo, eu já fui porta-voz do grupo, e a gente tentava homogeneizar mais e ter mais cuidado na hora de nos expressar, para que não houvesse uma interpretação errada, porque sempre havia essa possibilidade da imprensa deturpar o que a gente falava. Então as redes sociais foram extremamente importantes o tempo inteiro pra gente. Primeiro foi o Facebook, que tinha um papel bastante importante, e depois deixou de ser, e o Twitter acabou substituindo o Facebook, né, em graus de importância. E o WhatsApp sempre foi importante pra gente, porque a forma da gente trabalhar, da gente se organizar, né, foi através do WhatsApp. Então, esses espaços, a rede, o Twitter, Facebook e tal, era um espaço mais de discussão e de compartilhamento. A gente fazia banners dentro dos nossos movimentos de rua, com as nossas logos, e a gente jogava nas redes para que aquilo se esparramasse e a gente pudesse replicar e debater em sociedade
que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de política a gente gostaria de ter. E esses movimentos, o foco sempre principal foi a corrupção, o combate à corrupção. Quando a gente vê que instituições estão caminhando na contramão daquilo que a gente tem a demanda, a gente estabelece uma forma, né? O Vem Pra Rua ajudou bastante, montando o mapa da corrupção. A gente podia ter o nome de todos os políticos, a sua posição, né, frente às emendas que iam ser votadas, as PECs, etc. Né? E assim a gente conseguia marcar na rede aquele político e exigir deles, né, um comportamento diferente conforme a demanda da rua. E o que aconteceu para mim de importante, o que eu acho importante? Houve uma mudança no comportamento do brasileiro, que começou a se interessar mais pela política. Começou a ver que a política vai nortear as nossas vidas, vai comandar as nossas vidas. E a gente vai ter que fazer mesmo frente e estar sempre atentos a todas as decisões que esses políticos vão tomar, porque eles nos representam. Devagarzinho a gente observou uma mudança também no voto do brasileiro. Então a gente viu assim como o PT foi praticamente varrido nas eleições passadas, né? E nós conseguimos também eleger uma série de representantes, muitos deles saídos também dos movimentos de rua, porque a gente começou a discutir dentro dos movimentos dizendo, bom, se a gente for contra a política o tempo inteiro, isso vai continuar dessa forma, porque a gente tem que eleger também representantes que saiam dos nossos grupos e que estejam a fim de enfrentar, né, de ir para o embate, para o enfrentamento e modificar aquilo que está lá, dessa velha política, dita velha política. Então, muitos deles conseguiram se eleger nessa onda Bolsonaro aí, alguns com um comportamento meio estranho ultimamente, né, não estão respeitando muito aquilo que foi discutido durante esse tempo todo, e pode ter certeza que vai ter represália para esses que não estão afinados com as pautas das ruas. E assim a gente pode cobrar tanto os políticos antigos quanto os políticos que nós elegemos nessa leva. Agora, um cuidado que a gente está tendo que ter agora é que houve na Câmara passou uma lei que vai punir fake news. Então quem vai dizer se aquilo ali é fake news ou não, né? E vai tolir, vai tentar botar uma mordaça na população, que a única coisa que a gente tem para fazer, a gente não vai lá votar, a gente não tá puxando a frente, mas esses indivíduos, eles esquecem que eles representam a sociedade. Se eles trouxerem uma mordaça, a lei da mordaça para nós, vai ficar bastante difícil da gente continuar esse trabalho. Então, é uma pena, né? E eu estava olhando, existe uma pena aí de 3 a 8 anos, parece, de reclusão, dependendo, né? Para quem faz a fake news e quem compartilha fake news. Esse que também é um problema grande. E essa pena é o dobro da pena de homicídio culposo. Gente, o que é isso? Quer dizer, eu não tenho nem o que descrever, né? Então eu acho que a gente tem que continuar forçando, né, para que eles nos aceitem enquanto indivíduos que pagam os seus salários, né? Então, quando eu sou obrigada, o meu é recolhido em fonte, eu não tenho nem como sonegar, como diz o outro, né? Que é crime sonegação de imposto, mas a gente vê muitos deles sonegando, não é? Mas o meu, pelo menos, é retido na fonte e sustenta esses indivíduos todos que estão lá. E aí eles fazem o que fazem, né? Então vamos continuar atentos, vamos continuar firmes nas redes, vamos continuar provocando, né, e exigindo essas mudanças que o Brasil precisa. Eu, como morei muitos anos fora do Brasil, eu sei o que é um país que você pode realmente ter, né, em troca aquilo que você paga de imposto. Às vezes a gente paga até mais imposto lá fora, né? Onde eu morei era mais ou menos 50%. Bom, se bem que no Brasil também né? Só que saúde, educação, segurança pública, tudo funciona, né? Asfaltamento nas ruas, nas estradas, ninguém morre por acidente porque tem um buraco na via, né? Então é isso. A gente deixa aí para vocês, para reflexão. Convido a todos a participarem desses grupos. Esses grupos são abertos. Cada um tem a sua página no Facebook, tem a sua página também no Twitter. Sigam os movimentos de rua.
Nós temos grandes movimentos importantes, nós temos também pequenos movimentos nos estados. É só se informar que vocês vão conseguir saber quais são e participem de alguma forma. Ou indo para a rua, acatando, ou participando mesmo financeiramente, para quem não pode presencialmente, ou participando das discussões em grupos. Esses movimentos são muito importantes, eles não podem morrer. Um beijo para todos.